Os irmãos, podeis assentar. Glória a Deus por nós estarmos aqui, né, irmãos? Outra vez na casa de Deus. Alegria sempre, ela é intensa, né? Estarmos na casa de Deus, nós gostamos de falar, esse é o melhor lugar do mundo. Incansavelmente, nós precisamos bater a mão no peito, né? Bater aqui a mão aqui, abrir mesmo e falar: glória a Deus, estou no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus. E dando continuidade no tema proposto, nós discorremos anteriormente a alegria ininterrupta, né? Em meio às provas, lá em Filipenses. Ficamos aí, foram 13 sexta-feiras discorrendo, e tem muito mais coisa ainda, né, pastor Machado? Não aprender, ainda parece que não aprendemos nada, né? Como ter alegria num mundo tão turbulento desse, né? Tudo de cabeça para baixo, toda hora tem uma notícia que bombardeia tudo, essa IA, inteligência artificial, querendo cada dia inovar, mudar o nosso ritmo de vida e querendo fazer nós esquecer do arroz com feijão, da banha de porco, né? Aquele frango caipira e aquela coisa, né, que nós estamos acostumados. A ciência se multiplica, isso é verdade, e cabalmente vai cumprir o que está escrito na palavra de Deus. É impossível evitar o inevitável, não tem jeito, vai cumprir. E aí nós falamos com o nosso pastor presidente, ele e meu pai, fala sobre os evangelhos, começa a falar sobre os evangelhos. E falar dos evangelhos não é fácil não, tem muita coisa aqui, pastor Vanderlan. Mateus, né? Inclusive você vai estar nessa lista, você, pastor Machado, todos os pastores aqui, e até você, Leandro, viu? Você pode vir participar aqui, você pode começar a estudar lá Mateus, pode ler ele 30 vezes na semana, ou de duas em duas, nós podemos ler, nós falarmos aqui, discorrer aqui. Tem pastores aqui que são todos capacitados, são servos de Deus. E Mateus, como nós já tínhamos falado com os irmãos aqui, discorrido na terça-feira retrasada, e você que nos assiste, um abraço, a paz do Senhor. Some aí conosco, anunciando esse vídeo, alguém puder alcançar, será bênção. Nós estamos falando, discorrendo, nós falamos aqui, esse tema Mateus, o rei e seu reino. Que rei é esse, Mateus? Quem é? Jesus Cristo, né? Ele traz as informações aqui, práticas para nós, e nós estamos colocando de uma forma didática, e depois nós vamos entrar no que o Evangelho propõe para nós em aprendizado. E nós já discorremos aí, né? O autor do livro é o próprio Mateus, o nome que significa em hebraico é homem fiel. Nós sabemos que ele era publicano, muito odiado pelos judeus, porque ele era judeu e se tornou um publicano, um coletor de imposto, né, de impostos ali, e ficava à porta da entrada da cidade de Jerusalém. Então todo mundo que já ia entrando ali, ele ia confiscar tudo, e o imposto lá ele já ia sendo retido ali na hora, já ia ter que pagar na hora, na entrada, né? E os romanos não interessava o quanto que arrecadava, que se satisfazesse os romanos, eles estavam tranquilos. Então, ficava na conta do coletor de impostos, do publicano. E aí o publicano fazia o que nós conhecemos hoje, extorsão, começava a extorquir. Por isso ele era odiado ali, ao ponto dos judeus fazer, né, considerar eles proscrito. O que é proscrito? Banido, né, exilado, fora, né, do parentesco, ao ponto de eles fazer um funeral simbólico deles, consideravam eles como mortos. Então, você dá para imaginar o quanto que Mateus, discípulo de Jesus, era odiado. Aí depois Jesus chama ele para participar, né, desse evangelho, anunciar o evangelho. Ele vai dar uma festa para os amigos dele, chama os discípulos de Jesus. Aí os judeus ficam nervosos, né, ficam contrariados, porque chamar esse publicano, Jesus entrar, um Messias entrar dentro da casa de um publicano, era repudiado pela sociedade daquela ocasião. Então isso traz para nós aí essas informações. E
a data do Evangelho de Mateus deve ser depois de Marcos, mas antes dos anos 60, ali depois de Cristo. Né? Os milagres, as parábolas, alguns discursos, o Sermão do Monte, que é um sermão que nós podemos dizer que é uma das passagens mais revolucionárias de toda a Bíblia. O Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, nós bem sabemos, é uma das mensagens mais revolucionárias da Bíblia. Por quê? Jesus ensinou como que é o proceder do cidadão. Bem-aventurado quando está te perseguindo, Eliane. Bem-aventurado quando te injuriarem. Bem-aventurado isso, aquilo outro. Coisa que somente um cristão que olha para a palavra de Deus convertido internamente dá conta de caminhar e vencer essa batalha. Antes de nós entrarmos nisso aí que o Eliabe colocou para nós, sobre a genealogia de Jesus, eu quero aqui citar algumas coisas que têm importância para nós lembrar. Eu sei que todos lembram, mas nós mexemos com muita coisa e a coisa vai passando em aberto, e aí se você relembrar, aquilo que a gente vai relembrando vai se tornando bom para a gente em termos dessa vida prática cristã. Naquilo que eu gosto de falar, já tem tempo que a gente discorre aqui, um aperfeiçoamento cristão. Aperfeiçoamento cristão, eu vou lendo a Bíblia, eu vou praticando a Bíblia, eu vou obedecendo, eu vou aproximando mais de Deus, eu vou vencendo batalha através de quê? De oração, através de jejum, através de humildade, através de entendimento, dos dons do fruto do Espírito. Sempre está falando aqui, o pregador mexe e vira, vem aqui, fala dos dons do Espírito. Que é contra aquilo ali não há o quê? O que não há contra aquilo ali, os frutos do Espírito? Então, pois bem, olha só, informação aí que você já sabe, mas vai somar. E essas informações, a maioria delas tem relação com o tema principal de Mateus, que é o que nós colocamos aí, o rei e o seu reino, Jesus Cristo e o reino dele, o Messias, né? Yeshua, Jesus, o Messias. Palavras e expressões próprias, em Mateus tem o mesmo propósito e exemplo. A frase aí, ó, reino dos céus, você vai encontrar aí 32 vezes, né, nos 28 capítulos de Mateus. E nenhuma outra vez, nenhum outro evangelho você vai ter, nos outros 3 que tem para frente aí, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar essa frase, reino dos céus, quando você lê. Somente no evangelho de Mateus você vai encontrar. Pai que estás nos céus, é citado 15 vezes no livro de Mateus, e apenas 2 vezes no evangelho de Marcos. Apenas 2 vezes. Filho de Davi, é citado 10 vezes em Mateus, e não fala de outro mais. Para que se cumprisse o que foi dito, essa frase, para que se cumprisse o que foi dito, é citado 9 vezes no evangelho de Mateus, e nenhuma sequer nos outros evangelhos também. Essa frase aqui, ó, que foi dito, é citado 14 vezes em Mateus, e nenhuma outra parte você vai encontrar na Bíblia, né? Então, e a atmosfera de Mateus, ela traz para nós aí, do evangelho de Mateus, ela traz aí uns dados assim de forma de facilmente serem lembradas. Porque o conteúdo desse evangelho é lembrado com mais facilidade do que os outros sinóticos que estão aí à frente, que você sabe que é Marcos e Lucas. Tem corrente que coloca João também, mas a corrente que mais defende são só os 3 livros sinóticos, são só Mateus, Marcos e Lucas. Isso é salutar. Então, por que é mais fácil lembrar? Porque, por exemplo, Sermão do Monte, né? Aliás, bem-aventurança, tem tanta coisa, e se você for pegar uma Bíblia dali e outra aqui, para você estudar, você vai ver, vai entender que você começa a ver tanta coisa, tanta clareza, que você começa a se brincar, você se perde. Tem que pedir muito a Deus, e uma coisa importante para nós ler a palavra, irmãos, a Bíblia, é nós orarmos antes de ler. Vai estudar, vai fazer um estudo, vai fazer um levantamento, vai vir à igreja, vai vir à escola dominical, vai vir um estudo, tem um tema, você já vai lá e já ora, pede a Deus para dar um entendimento, dar direção, orientação naquilo ali, que a gente vai entendendo. Antes de também começar aí, eu quero falar aqui, eu não coloquei, mas eu quero falar para os irmãos. Os impérios
do tempo bíblico. 1, 2, 3, são 6 impérios. Os impérios do tempo bíblico, lá da época bíblica. O Império Egípcio, o Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, o Grego e o Romano. São os impérios do tempo bíblico, do registro que nós temos biblicamente falando. Aí vem os impérios mais antigos do mundo, é coisa importante. Isso aí você vai achar, se entrar no Google aí vai te responder. Os impérios mais antigos do mundo. Império Babilônico, do ano 1894 a.C. a 539 depois de Cristo. O Império Egípcio, 3.100 anos antes de Cristo a 30.000 depois de Cristo. Os maias, 1.500 anos antes de Cristo a 1.400 depois de Cristo. Os romanos, 753 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo. O império, muita gente não dá importância, mas você vê aí, né, essas interatividades da televisão aí, esses programas aí, igual o National Geographic, vai falando aí. Os astecas, 1250 antes de Cristo a 1521 depois de Cristo. São os impérios mais antigos que a gente tem conhecimento. Pois bem, genealogia de Jesus Cristo. Você pode abrir sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 1. Para você, eu sei que os irmãos bem sabem. E para nós estudarmos esse Evangelho de Mateus, tem muita coisa, viu, irmãos? Tem muita coisa. Nós podemos considerar que essa genealogia escrita por Mateus, ela cita a linhagem de José. Quem quiser conferir, coloca aí a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Alguém leia para mim, por gentileza. Lucas capítulo 3, versículo 23. Vai confirmar isso aí, que Mateus, né, ele traça a genealogia de Jesus, a linhagem de José. Lucas capítulo 3 e o versículo 23, quem achou pode ler. Filho de Eli, está vendo? Então Mateus se aplica a isso aí, na linhagem de José. Isso é uma informação para nós adentrarmos aí nesse primeiro capítulo e segundo capítulo, né, vai trazer essa informação da genealogia, né, os magos do Oriente, vai trazer aí para nós a fuga para o Egito, a matança dos meninos, volta para Nazaré. Vai trazer para nós aí o primeiro e o segundo capítulo. Pois bem, Mateus, o Evangelho do Reino de Deus, mostra Jesus como herdeiro legítimo do trono de Israel. Legítimo. E a genealogia, como é costume oriental, lá do povo lá do Oriente Médio, eles dão importância pelo nome, vai medindo pelo nome, vai traçando pelo nome, aquele nome forte, igual por exemplo, nós temos biblicamente nomes fortes, Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Então essa genealogia, ela vem traçada assim, é um costume do povo judeu traçar a genealogia, né, através de nomes importantes. E olha aí, você vai ver aí, vai estar escrito aí, olha só, a genealogia de Jesus, 42 gerações num período de 2.000 anos. Qual a referência de nome? Vai trazer para nós aí, ó, divisão de forma em 3 seções de 14 gerações. Próximo aí, Eliabe. Primeiro grupo, né, vai de Abraão, olha lá. O primeiro grupo vai de Abraão até Davi. 1000 anos, cerca, né, de 1000 anos, cerca de 1000 anos, isso é cerca de 1000 anos. E depois, olha só, o segundo grupo de Davi até o exílio na Babilônia, cerca de 400 anos, então já está dando 1400 anos. Presta bem atenção, ó. O primeiro grupo são divididos, são 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, dá um total de 42 gerações que se perfaz. Então olha só, o primeiro grupo de Abraão até Davi, cerca de 1000 anos. Esse é o primeiro grupo, que faz parte da genealogia de Jesus Cristo.
Presta atenção, está dentro da Bíblia aí, tá? Está dentro da Bíblia. E o segundo grupo, de Davi até o exílio na Babilônia, cerca de 400 anos. Terceiro grupo e último, com José e Maria, representando aí a 14ª geração, abrange cerca de 600 anos. Então, se perfazendo aí um total de 2000 anos. Essa é o que tem catalogado pela Bíblia, os estudos, né, que tem certificado para poder embasar isso aí. Pode variar a data um pouco para mais, um pouco para menos. Então, quando fala cerca, então pode ser que tenha uma variante de data aí, de anos aí, mas o mais concreto é esse aí. O próximo aí, Eliabe. Aí, ó, vale lembrar, e nós vamos entrar em períodos, né, da história de Jesus. Ó, vale lembrar que cada divisão é separada de acordo com épocas básicas da história de Israel, que são a história monarquia, o cativeiro e a vinda do Messias. Dá para entender? Está entendendo aí, irmãos? Olha só. Vale lembrar que cada divisão é separada de acordo com épocas, né? De Abraão até Davi, né? Até chegar a Davi. O que passou? Muita situação dentro da Bíblia. E se você for olhar no Antigo Testamento, tem várias situações. Só que nós estamos aí se reportando à genealogia de Jesus. Então, olha só. Monarquia, o cativeiro e a vinda do Messias. Ela é fragmentada dessa forma. O próximo, Eliabe. O esboço do livro, né, de Mateus. O objetivo é muito grande, viu, irmãos? Eu não coloquei, mas nesse período aí que nós falamos aí, nós podemos aí citar que o rei Jesus Cristo é revelado em Mateus. Jesus Cristo, o rei, é resistido. Jesus Cristo, o rei, é rejeitado. Jesus Cristo, o rei, é levantado. Jesus Cristo, o rei, está vivo. Ele vive, irmãos? Jesus vive? Então, é muito importante. Olha só, esse primeiro período em duas partes aí para nós entendermos. Preste bem atenção aí, porque para não fugir o raciocínio. Esboço do livro de Mateus. Podemos dividir a história, né, da vida de Jesus em 5 períodos, fragmentados em 5 períodos. Olha só, primeiro período em 2 partes. Primeiro período em 2 partes. A primeira de 12 anos vai de 4 anos antes de Cristo a 8 anos depois de Cristo. Vai assinalar o quê? O que vai assinalar? O nascimento de Jesus, a infância de Jesus e a juventude de Jesus. Está dando para ler certinho, entender aí? Esse é o primeiro período que é dividido em 2 partes. A primeira parte são 12 anos catalogados. 4 anos antes de Cristo e 8 anos depois de Cristo. E assinala, aponta, traz a referência para nós entendermos o quê? O nascimento de Jesus, a sua infância e a sua juventude. A segunda, de 18 anos. De 18 anos. De 9 anos, olha só, nós falamos aí de 4 antes de Cristo a 8 depois de Cristo, dá 12 anos. Então, olha só, aí vai. A segunda, de 18 anos, dentro desse primeiro período, da primeira parte aí. Vai de 9 anos a 27 anos depois de Cristo. Esse aí nós podemos registrar para nós, são chamados anos de silêncio. Na Bíblia aí você tem conhecimento que fala Jesus com 18 anos, com 19, 20 anos? Você tem informação? Tem ou não? Porque do primeiro capítulo, do primeiro e o segundo capítulo, nós já entra para o capítulo 3 com a pregação de João Batista. Está entendendo por que são anos de silêncio biográfico? São anos de silêncio biográfico. Não tem registro ali, Jesus com 15 anos. Aconteceu isso com Jesus quando ele tinha 15 anos. Aconteceu isso com Jesus quando ele tinha 18, quando ele tinha 19, quando ele tinha 20. Não tem. Não dá informação. Está dentro da Bíblia nossa aí. O capítulo 1 e o capítulo 2, daí você já vai lá para o ministério de João Batista, que tem Bíblias aí, tem um título diferente. A minha fala a pregação de João Batista, já começa a pregação de João Batista. Então, olha só, esse primeiro período,
Esse primeiro período, veja que é 5 períodos, eu vou trazer para os irmãos aqui. Esse primeiro período é isso aí, ó, a informação que nós temos da vida de Jesus, tá? Esse é o primeiro período, tá aí, ó, bem tranquilo para você entender. O primeiro período em 2 partes. A primeira parte são 12 anos catalogados de registro, de informação, de 4 anos antes de Cristo a 8 depois de Cristo, assinalando o nascimento, a infância e a juventude de Jesus. A segunda parte, de 18 anos, né, vai aí do ano 9 ao ano 27 depois de Cristo. São os anos de silêncio biográficos. Está aí no capítulo 1 e o capítulo 2 aí. Você não vai achar que Jesus, pastor Vanderlan, Jesus conta a história de Jesus de 25 anos, de 24, de 20. Então é só para entender, é fácil de entender isso aí. O próximo, Eliabe, o segundo período de 6 meses. Ó, primeira de 12 anos, a segunda de 18 anos, dá 30 anos aí. Quantos anos Jesus pregou na terra? O ministério dele foi revelado, mostrado? 3 anos. Então você entende que lá naquela primeira parte, lá foi catalogado 12 mais 18, dá 30. Então olha só, o segundo período de 6 meses, olha só. Aproximadamente em 27 depois de Cristo, começa a narrativa, começa a ser catalogado, abrangendo o ministério de João Batista no auge de sua atividade, e o princípio do ministério do Senhor Jesus Cristo, em várias partes da Palestina, assinalando o quê? A pregação de João, o batismo e a tentação de Jesus, e a chamada dos primeiros discípulos, que está tudo registrado dentro do capítulo 3 e 4 aí de Mateus. Está com a Bíblia aberta? Está ou não? Então olha só, a pregação de João Batista, o seu título aí pode ter a divergência pela a Bíblia, né, que você tem. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus, Jesus na Galileia, Jesus chama os primeiros discípulos. Jesus chama os primeiros discípulos. E também tem mais ainda. Não tem mais, só até aí mesmo. Então essa informação nós temos esse segundo período de 6 meses. Preste bem atenção, 6 meses. Nós já tem 30 de informação, não tem? 30 anos nós já temos de informação. 12 mais 18 nós temos informação, são 30 anos. Então agora começa a contar. Segundo período, 6 meses. Passa para o próximo aí, por favor. Isso aqui tem que ser um pouco rápido. E também não pode ser tão rápido assim, porque senão os irmãos não compreendem. O terceiro período, vamos para o terceiro período. De 2 anos e meio. Nós já tem 6 meses, não tem? Nós tem 6 meses. Com 2 anos e meio. 3 anos. Então presta atenção aí, ó. O terceiro período de 2 anos e meio, aproximadamente, no ano 27 e 29 depois de Cristo, é a narrativa. Tempo do grande ministério de Jesus na Galileia, incluindo suas rápidas excursões dentro de territórios circunvizinhos, assinalando o Sermão do Monte, muitos milagres, muitas parábolas, a confissão de Pedro e por aí vai. É muita coisa. Aí vai informar nós, vai trazer uma informação para nós, dentro do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 18. Esse é o terceiro período. Traz essa informação, aí já começa a dar, né, já vem as bem-aventuranças, o sal da terra, luz do mundo, da prática da justiça, oração dominical, como jejuar, tesouros nos céus, os 2 fundamentos, a ansiosa solicitude pela vida, juízo temerário é proibido, falsos profetas, os 2 fundamentos, e aí vai muita coisa. Se eu for falar aqui, tá, é extenso. Próximo, Eliabe, o quarto período. O quarto período de 6 meses aproximadamente. Então nós temos 2,5, 3, 6 meses. Isso aqui é aproximadamente, tá, irmãos? Olha, em 29 depois de Cristo, o ministério de Jesus em várias partes da Terra Santa, o mestre enfatizando na sua pregação, sua morte e ressurreição, e que a crucificação
estava próxima. Isso aí nós vamos encontrar dentro dos capítulos. De 19 a 20, nós vamos encontrar, né? E o quinto período? Vamos lá, o quinto período, a semana da paixão, ressurreição, as aparições e a ascensão de Jesus. Em 29 depois de Cristo, salientando-se a sua entrada triunfal em Jerusalém, várias parábolas, seu discurso contra os escribas e fariseus, seu sermão profético, a última Páscoa e a ceia do Senhor, Jesus no Getsêmani e a sua traição, Jesus perante as autoridades do Sinédrio e do governo, a crucificação, Jesus no túmulo e a sua ressurreição e aparições, tudo dentro dos capítulos, vai do capítulo 21 ao capítulo 28. Isso aí, irmãos, é uma síntese, é um pano de fundo para a gente entender sobre as fases, os 5 períodos que são catalogados de informação da vida de Jesus, né? E aí eu convido os irmãos, vamos voltar aí para o primeiro capítulo, e eu peço que coloque, pode tirar isso aí do telão, coloca aí o versículo, capítulo 1 de Mateus, o versículo 19 e 20, fala, vai trazer para nós aí, informação da gravidez de Maria. Essa gravidez, irmãos, caso fosse resultado de uma aventura, né, sexual, uma aventura lá, seria considerada uma falta grave, gravíssima, e era com pena de morte naquela época, ou se não era repudiado, ou se não um banimento da comunidade de Israel. O povo judeu, isso é muito aplicativo, sério com as coisas deles, é muito sério. Olha aí, o que diz aí, ó? José, vamos ler? Vamos lá, irmãos? Era o quê? Expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. O próximo versículo. O 20. Tendo José isso em mente, o cara ia ficar encucado mesmo, naquela época. Eu não ia. O cara está noivo, está namorando. De repente a mulher tem notícia que a mulher está grávida. Hã? Pira ou não pira? Normal, mas olha como é que as coisas de Deus procedem, né? Olha aí. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É a concepção de Maria, né? A integridade, o nascituro de Maria, o nascituro vaginal, né, de Maria, a concepção vaginal, aliás, não é nascituro vaginal, a concepção vaginal de Maria. Então, olha só, e aí, uma nota aí para nós entender, expô-la, naquela ocasião, ela, a desgraça pública, desmascarar publicamente e humilhar ela publicamente, se José tomasse aquela posição, mas o anjo do Senhor revelou para ele, que ia nascer ali o rei dos reis, o Messias prometido. E aí, através dessa revelação, depois de passar algum tempo, ele na casa de Isabel, sua prima, Maria volta para casa como gestante. Obviamente, ele assustou, né? Obviamente. E ficou todo desconcertado. Porém, Deus lhe revelou, para assegurar que tudo continuaria conforme for planejado por Deus, José foi alertado por um anjo quanto à natureza e à forma que ocorreu a geração do bebê, que sua noiva levava em seu ventre. Foi exatamente aqui que ocorreu um dos mais importantes argumentos a favor da concepção, né, vaginal de Cristo, apesar das evidências contrárias. José acreditou, porque o anjo apareceu para ele. Essa é a forma do nascimento de Jesus, a informação que nós temos, e está dentro da Bíblia. E olha só, o versículo 23, coloca aí para nós, aliás. 21 primeiro e depois o 23, nós passamos para o capítulo 2. Nós vamos aqui fazendo um resumo para nós entendermos isso aqui. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Quantos aqui sabem o significado do nome de Jesus? Quantos sabem?
O significado de Jesus, o nome de Jesus. Ele é o Salvador, mas o significado do nome dele. Também, mas o nome específico em hebraico, o significado. Senhor salva. O significado do nome de Jesus. Quando perguntar para você o significado de Jesus, o nome do Senhor salva. O Senhor salva. Então olha aí. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus salva até hoje, irmãos. Vai continuar salvando? Livrando nós, abençoando nós das mazelas, dos pecados, de tanta coisa horrorosa que tem por aí. Hebreus 13:8 para nós sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, vai. Isso, verdade. Então o versículo 23, olha só para você. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Está aí dentro da sua Bíblia. Então é para nós entender, né? José ficou ali contrariado, mas o anjo apareceu e veio a concepção, né, vaginal de Jesus Cristo ali. Nasceu, né? Não teve a ação humana, mas a ação de Deus através do Espírito Santo. Virginal. Vaginal, virginal. Obrigado, muito obrigado. É isso mesmo. Então, olha só. Vamos para o capítulo 2 aí, o versículo 2. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Olha aí esse versículo. Nós podemos, o que significa adorar um rei? O que significa ser rei, irmãos? O que significa? Ser rei é o quê? Tem o quê? Poder real, realeza, tem o quê? Domínio, tem governo nas mãos. Jesus tem tudo isso para nós. Tem ou não tem? Ele governa o mundo inteiro, inclusive a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. O ar que nós respiramos. O da manhã, o do mês que entra, daqui 2022, nós estamos com os pés daqui um pouquinho lá, se Deus assim permitir. Hoje nós temos a notícia aí do nosso, o ícone, na política aqui, no estado de Goiás. Todas as vezes que abriu para votação em qualquer candidatura do Íris, eu votei em todas. Em todas. Eu lembro do Íris passar na porta quando meu pai montou uma loja na P33, essa Independência, antiga P33, lá na Praça. Meu pai tinha um galpão lá, aí parece que foi a candidatura dele lá, a primeira vez, a prefeito de Goiânia. Que é isso? Parou tudo. Aquela praça ali parou. Ela não é do jeito que é hoje, né? Mudou, muitas mudanças de lá para cá. Isso foi lá em 82, parece. Em 82. Os irmãos viram aí no grupo uma foto do meu pai, pastor Antônio Soares, ele, eu. Governador, então por aí. Foi um alvoroço. Eu era menino, né, irmãos? Eu era menino. Então foi um homem, contribuiu muito para essa cidade, viu, irmãos? Um homem de uma linguagem, né, tranquila, pacífico, muita sabedoria. Pode falar o que quiser falar dele, mas ele contribuiu muito para essa cidade, viu? Principalmente essa coisa que tem, me ajuda a lembrar aí, esse pastor Leandro. Não, esses conjuntos que saiu por lá de lá, como é que esse mutirão, esse negócio de mutirão, ele tomou iniciativa no Brasil, ele ficou, tanto é que ele chegou a ministro, tá? Ele chegou a ministro. Então, quer dizer, Deus controla a vida, tudo. Eu coloquei lá, Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo, nascer, morrer, esparramar, ganhar, perder. Deus conforte a família dele. Teve aqui nessa igreja, teve lá na C23. Então, foi amigo do meu pai, porque eu sei que ele foi no comércio do meu pai, e outras vezes, em outras ocasiões, encontraram muitas vezes. Então, bem, vamos voltar aqui para a palavra. Sobre Jesus como rei. Rei significa poder, realeza, domínio, né, governo. Trata-se de referência ao direito da autoridade para governar sobre um reino. E Jesus governa sobre o reino? Desde os tempos, desde Adão, Jesus governa. Ele governa o mundo, o universo. Governa nossas vidas. Governa ou não? Se Jesus não governar essa igreja, nós estamos
perdidos, perdidos. Jesus governa, por isso nós temos essa palavra, como diz o pastor Oberci, a constituição celestial, e é mesmo, irmãos, eu nunca vi uma colocação tão importante como essa, constituição celestial, não vamos tirar o nome da Bíblia Sagrada, mas constituição celestial. Então, um reino e um território sujeito ao governo de um rei, a palavra usada no Novo Testamento para referir-se ao reinado do Messias, que é Jesus, E aí eu tenho que trazer essa informação, coloca aí o versículo 16 desse mesmo capítulo, caminha aí comigo na sua Bíblia, nós vamos andar rápido aí, o tempo já está voando, irmãos. A matança dos meninos, tem a fuga para o Egito, a matança dos meninos, olha só o inimigo, usa todos os meios para poder atrapalhar a obra de Deus, mas nada supera. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Esse versículo 16 tem uma explicação aqui muito importante. Até acontecer a encarnação, era um mistério guardado a 7 chaves. O objetivo foi proteger o projeto divino da salvação de prováveis tentativas de abortá-lo ainda no ventre. Caso, de Satanás, do inimigo, Herodes foi o primeiro ser humano a ser utilizado pelo diabo com o intuito de cercar fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas, provenientes do próprio trono de Deus. Satanás precisa de instrumentos humanos para colocar em prática seus planos malignos. É verdade isso ou não é? É ou não é? Confira aí comigo, coloca aí, Eliabe, Isaías capítulo 7, o versículo 14. Olha ver o que vai dizer lá para nós lá. Vai confirmar biblicamente sobre o que Herodes fez, o intento dele de atrapalhar o projeto divino que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei e o seu reino. Herodes queria já, usado pelo inimigo, já estragar tudo e aniquilar a situação no processo divino. Olha o que diz Isaías, o profeta Isaías, lá antes de Jesus, olha o que ele diz aí. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará o quê? Grávida, e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Ao tanto que a Bíblia, ela revela ela mesma, ela mostra, olha só, o profeta, bem antes, quantos anos aí esse profeta Isaías? 200 anos antes do nascimento de Cristo. 700, 650 a 700 anos. Profeta Isaías, 200 anos não. Já sinalizava, o Senhor já manifestava lá, já dava o endereço que ia acontecer isso aí. Mas não conseguiu, Então é muito importante. Vamos pular mais para frente aí, para nós caminhar dentro de Mateus. Vamos lá para o capítulo 4, a tentação de Jesus. Capítulo 4, versículo 1. Jesus Cristo era 100% Deus, 100% homem. E isso aí significa para nós, irmãos, que nós podemos resistir muita coisa se nós estivermos no temor de Deus. Por exemplo, nós podemos operar milagres através de Deus. Aquilo que o pastor falou aqui agora há pouco. Por que não está havendo salvação de almas? Nós não estamos buscando as almas, isso é bem verdade. Nós estamos fazendo festa entre nós. Nada de contra as festividades, temos que ter. Como nós voltamos agora, ficamos com esse impedimento, mas nós vamos ter que fazer um processo de evangelismo. E Deus vai abençoar e vai dar orientação para nós no processo do evangelismo. Aqui, na igreja local e também no nosso ministério. Isso que o pastor falou é muito sério. Então, se Jesus Cristo teve esse poder, e se nós pedirmos, estivermos andando debaixo dessa graça de Deus, debaixo da obediência, do compromisso, nós podemos ver esse serviço acontecer no meio do povo. Cura, milagre, prodígios, santificação, misericórdia, obediência, amor, esses ingredientes, tudo nós vamos dar conta de alcançar, quando nós estamos no projeto de Deus, quando nós estamos da forma que Deus quer lá do céu, trazendo para nós. Olha só aí, primeiro versículo aí,
Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo. E depois de jejuar o quê? 40 dias e 40 noites. Sentiu o quê? Fome. Quem mais que você sabe que conseguiu fazer isso aqui na Bíblia? Moisés, certinho. Josué, quem mais? Elias. Só eles alcançaram, deram conta de fazer esse 40 dias e 40 noites. Já imaginou? Quem dá conta de ficar 3 dias sem comer e beber água? Hã? Falar nisso, vamos colocar aí na mídia, ajuda a lembrar, vamos colocar na mídia aí para quinta-feira, o jejum coletivo da igreja, que é a ceia domingo. Quem der conta de jejuar o dia todo, jejum, a parte da manhã, 2 horas, faça. A explicação desse versículo aí para nós é a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Próximo versículo 3. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Presta atenção aí agora. O episódio da tentação de Jesus no deserto merece particular atenção por seu grande valor didático, face à luta espiritual. Valor didático face à luta espiritual. Jejuar 40 dias e 40 noites não é brincadeira. Foram capacitados. Eu acho difícil, pode ser que hoje possa acontecer. Vocês já viram a reportagem do pessoal da Índia? Lá no hinduísmo, os caras lá que são adeptos do hinduísmo. Tem uns caras que tem uma unha, a unha deles vai virando assim, eles não cortam a unha. Tem outros que deixam o cabelo crescer, não mexem no cabelo. E tem uns que sentam, eles ficam 2, 3 dias na mesma posição. Já viram aqui lá ou não? Já viu essa reportagem? Só no Fantástico, já viram isso aí. É o hinduísmo. Aqui lá é tipo, tem uma concentração para esvaziar a mente. Irmão, esvaziar a mente, o que vira? A oficina de quem? Do cão. Esvaziou a mente, acabou. Então nós temos que ser preenchido a nossa mente. Quando fala para nós ser renovado, preencher a nossa mente com o quê? Com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus para a nossa vida. Então olha só, esse episódio da tentação de Jesus no deserto merece particular atenção por seu grande valor didático, face à luta espiritual. Um grande aprendizado. Olha só, o evento não foi um acidente de percurso ou resultado de uma imposição maligna. Não foi. Tudo foi orquestrado por Deus. Tudo no controle de Deus. Até o inimigo. Vocês sabem que o inimigo é ferramenta de Deus. É ou não é? Tem gente que não concorda. O inimigo, Deus fala, você vai até aqui, daqui a aqui. Ponto. Acabou. Não vai agir mais. É ferramenta de Deus ou não é? Lá em Joel, lá fala, o meu exército que enviei o quê? Contra vós. Qual é o exército que enviou lá? Devorador, destruidor, migrador, né? O CMDD, cortador, migrador, devorador, destruidor. CMDD, cortador, migrador, devorador e destruidor. Sabe lá em Joel, capítulo 3, né? Está no capítulo 3 ou capítulo 2? Está lá, em Joel. O meu exército é uma casta, aquela casta ali para ser rebatida, para ser refutada, para ser expulsa. O que implica ali? O que fala ali? Do destruidor, do cortador, do migrador e do devorador. Arremete nós lá para Malaquias. Remete nós lá para Malaquias. Remete nós para lá. Capítulo 3 de Malaquias. Remete nós para lá. CMDD, o cortador, CMDD, o cortador, migrador, devorador, destruidor. CMDD. O cortador, o que o cortador faz no povo aí do mundo? Eu já falei isso aqui uma vez. O que ele faz? O vício, a droga, o jogo, a bebida. O cara vai levando a vida. De vez em quando ele leva um prejuízo no eletrodoméstico, vai levando. E ele vai levando. Esse é um hospedeiro, ele fica fixo. O cortador é constante. O ano inteiro na vida do cara. O cara mexe ele está levando prejuízo financeiro. Aí, quando ele pensa que está tranquilo ali, chega CMDD, né? O cortador. Esse é um migrador. O migrador, ele migra de tempo em tempo. Ele vem 6 meses, dá um prejuízo lá, queimou um negócio, uma batida, aconteceu uma outra coisa, um cheque, levou um prejuízo, o cara não pegou um dinheiro, não pagou. Já aumenta o valor da situação financeira.
Ele migra, por isso que fala migrador. Ele vem 6 meses, ou vem de 3 em 3 meses, 4 meses no ano, e o cara continua levando a vida. E depois vem o devorador. O devorador já traz um processo já mais de maior volume, fica mais prejudicado. O cara já perde o crédito, perde o nome, o parente não arruma dinheiro, não dá conta de pagar o banco. Esse é o devorador. Vai embora apartamento, vai embora casa, já pega mais pesado. Aí vem o destruidor, que já vem, já o próprio nome já fala, destruidor. Aí vem acidente, leva a vida, aí destrói mesmo. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sobre isso aqui? Esse é um exército que Deus levantou. Então tem coisas, tem caça de demônio, que só através... Aí qual o antídoto para isso? Tem gente que vai ser, irmãos, vamos orar para Deus repreender o devorador. Coloca lá em Malaquias, vamos voltar aqui, abrir um espaço desse tempo aqui, só um minutinho. Malaquias 3:10, é isso mesmo? Está aí na tela? Passar essa folha aqui, achei aqui já. Olha só, o que diz aí, ó. Malaquias 3:10. Trazei todos os dias meu tesouro do templo, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. E provai-me, nisto diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Tem gente que não dá crédito nisso aqui. Aí, ora para Deus repreender o devorador. Ao antídoto para Deus repreender o devorador. Ao antídoto, ao remédio, ao a solução. Coloca o versículo 11, Eliabe. Não precisa orar. Vou orar para Deus repreender o devorador. Não precisa, nós temos que entender, está dentro da Bíblia. Eu vou voltar no texto que nós estávamos discorrendo. Ó. Por vossa causa também o quê? Repreenderei a praga devoradora. Isso o quê? Quando você se compromete a fazer... A dar o dízimo, a fazer a oferta voluntária, contribuir. Olha o antídoto aí, está aí, ó. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Não precisa orar para Deus repreender o devorador, é só praticar. Concorda comigo, pastor Machado? Concorda ou não? Não precisa. É só praticar. Olha o antídoto e o remédio está aí no versículo 11. Se fizer, faz prova. Deus manda fazer prova. Vamos voltar para o texto, porque senão o prazo já está indo embora. Pode falar, pastor Wagner. Jesus não veio abrogar a lei. Ele veio, o quê? Cumprir a lei. E pronto. E pronto. E pronto. E faz prova. Deus manda fazer prova ou não manda fazer prova? Deus manda fazer prova. Aí onde é que entra a fé? Porque sem a fé... aquilo que nós falamos, nem agradar, a Bíblia fala, nem agradar a Deus, nós não vamos conseguir. Então caminha comigo mais um pouquinho. O evento não foi um acidente de percurso ou resultado de uma imposição maligna. O que nós estamos discorrendo aí, volta lá, a tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus, versículo 3. Né, o inimigo chegou ali, então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus tem um antídoto. Eu dei um exemplo lá de Joel, né, aquela casta lá, que tem coisa que você só repreende com ação. Por isso que, cristão, nós precisamos entender a Bíblia para saber como nós repreender e fugir das mazelas do diabo, da arapuca que ele está armando. Olha só, o diabo estava fazendo o quê? Uma arapuca para Jesus. Mas quem levou foi Jesus, que levou ele para o deserto, já para ele o quê? Se preparar. Para se preparar. Porque já sabia que o inimigo ia fazer essa arapuca. E olha só. Então, olha só. O evento não foi um acidente de percurso ou resultado de uma imposição maligna. Foi o próprio Deus quem dirigiu Jesus ao deserto, visando a ocorrência dessa imposição maligna. Aquilo que nós falamos, daqui eu tirei, ó.
Deus vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente. Deus sabe de dezembro, Deus sabe de janeiro do ano que vem, Deus já sabia dessa pandemia, Deus sabe do calendário de vida de cada um de nós, não tem nada que foge. Então, se nós não crer nisso, não confiar nisso, nós não podemos entender a Bíblia. Nós precisamos entender isso aqui. Então, foi o próprio Deus quem dirigiu Jesus ao deserto, visando a ocorrência dessa experiência tão necessária ao aperfeiçoamento do seu ministério. No mesmo trilho dessa experiência segue a ideia de superação, resistência e perseverança. Coloca aí para nós Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E depois o 13, nós vamos ler. Coloca aí. No mesmo trilho dessa experiência segue a ideia de superação. Deus já tinha provido isso aí, porque Deus sabia que Jesus ia superar, Jesus ia ter a resistência e ia ter a perseverança, através do que ocorreu com ele. O que ele fez primeiro? Foi buscar primeiro a arma, foi buscar primeiro se capacitar, através do que? Do jejum, 40 dias, 40 noites. Jesus foi lá para o deserto, porque o diabo ia tentar Jesus, né? Porque foi dado a ele o domínio, né? Desse mundo até onde Deus permite. Até onde Deus permite. Então olha o que diz aí, ó, Tiago capítulo 1, versículo, vamos ler do 2 ao 4. Meus irmãos, considera, olha só, ó, o antídoto para nós aí, para entender, ó, Jesus teve resistência, perseverança e superação na tentação do inimigo. Nesse capítulo 4, olha só, e está lá em Tiago, lá na frente, afirma isso aí, olha aí. Meus irmãos, considerai de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Próximo versículo. Sabendo que a vossa fé produz o quê? Perseverança. Jesus teve perseverança. Jesus poderia muito bem mostrar para ele: eu tenho poder, vou fazer para você aqui. Jesus ia cair na arapuca. Quantas vezes o diabo tem mostrado, joga coisinhas que não, que isso aí não, esse relativismo que tem no mundo não tem nada a ver. Esse ativismo religioso que vem propagando, vem entrando, vem infiltrando, e vamos. E aí nós não olhamos a atenção da Bíblia, esquece da doutrina, da palavra da Bíblia, e vai. O resultado dessa menina aí, hoje saiu um vídeo, eu até coloquei. A gente não pode fazer juízo nem julgamento. Mas ela era o quê? Cristã. Nós não estamos fazendo juízo. Mas o que ela fez? Saiu da casa de Deus. Saiu ou não saiu? Saiu da casa de Deus. Vozão, talento. Porque talento não podia ser usado aqui no meio, no seio gospel. Podia ou não podia? Agora, Deus já sabia daquilo ali. Sim ou não? Deus já sabia. Então olha só, vamos caminhar aí. A perseverança deve ter ação. Eu persevero, mas eu tenho que ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Jesus foi perfeito nisso. Porque ele estava com um antídoto. Ele sabia que essa caça demônio o demônio ia chegar lá para fazer isso. Ele se preparou aonde? Lá no deserto. Nossa vida espiritual, nossa vida de luta espiritual, irmãos, nós temos que aprender a jejuar em secreto, sem ser pedido nenhum, para as nossas causas, e orar em secreto com Deus para vencer. Senão nós não conseguimos. Todos nós não conseguimos. Então olha só, coloca o versículo 13 desse mesmo capítulo, mais outra afirmativa aí. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A ninguém tenta. Então Jesus já sabia daquela situação, o vencimento que ia acontecer ali, que aí está no texto aí, que nós vamos caminhar mais um pouco. O homem que suporta a provação é bem-aventurado, tendo aí a chance de aflorar virtudes espirituais, indispensável para a vida cristã. Visto que Deus não só permitiu, mas conduziu Jesus a tal enfrentamento diabólico, também os crentes nós devemos encarar as tentações como uma rica fonte de crescimento espiritual
e sujeição à vontade divina. Mas quem é que quer isso? O negócio é que nós não é que nós não queremos, o negócio é que vem para nós, vem ou não vem? A questão não é questão de nós querermos, é questão que a tentação, o negócio, o inimigo, ele vem para te afrontar, vem te afrontar familiar, vem te para afrontar afetivamente, vem para te afrontar no labor, vem para te afrontar no ministério, vem ou não vem? Vem para afrontar. Hoje em dia está tão difícil, porque, na falar a verdade, está difícil em confiar no que as pessoas falam. É verdade isso ou não é? Mas é bíblico. Ajuda a lembrar aí, Wagner. Você me falou, eu li e agora eu não lembro, não sei se está em Mateus 7. É inevitável que venha o escândalo. Mas tem uma frase que eu falo ela aqui com vocês aqui. É impossível evitar o inevitável. A tentação, as coisas que estão acontecendo, é impossível. Nós, como cristão verdadeiro, cristão que está aqui, é impossível, não vai fugir. Não é que nós não queremos, ninguém quer mesmo, mas vai vir. Jesus não queria isso, mas sabia que ia acontecer e veio. Mas foi o quê? Se tornou uma rica fonte de experiência e de fortalecimento, perseverança e riqueza para nós, que nós podemos vencer também. Em Cristo Jesus nós podemos vencer. Quando nós vamos entender essa palavra. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Deus não tenta, Deus não faz isso. Né? E também, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se Deus, então vai fazer? Como é que o diabo foi tentar Jesus ali? Ele já estava derrotado. Já tinha toda a estratégia de Deus pronta para aniquilar qualquer plano que ele tivesse. Já estava pronta. Né? O longo jejum de Jesus se dedicara, o longo jejum a que Jesus se dedicara previamente ao episódio mostra outro aspecto importante da guerra espiritual, o constante estado de alerta contra as ciladas do diabo. Coloca aí Mateus capítulo 26, o versículo 41. Todos os irmãos sabem desse versículo aí. O longo jejum a que Jesus se dedicara, esses 40 dias e 40 noites, previamente ao episódio, mostra outro aspecto importante da guerra espiritual, o constante estado de alerta contra a cilada do diabo. Por isso que nós temos que, por isso que nós temos que jejuar e orar. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Cristão precisa, enquanto tem a saúde, né, e não vou falar quando está sem saúde que Deus não vai atender. Deus vai atender de toda forma. Deus sabe o que nós somos, isso é o bastante. Jesus disse a seus discípulos, é impossível, olha lá, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. E esse versículo aí, já viu a velocidade agora que corre a coisa, irmãos? Cadê o celular? Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, né, e jogar lá no mar, lá nas profundezas. Porque é terrível, porque a maior tortura é a tortura da mente. É terrível isso. Então, olha só, hoje a velocidade do escândalo, que jeito que ela galopa? Meu pai fala que é fuxiqueiro, né? Ela galopa a velocidade da luz. Né? Que forma? Você vai ali, põe o dedo naquela tecla, apaga, você põe acende. O teu celular está dessa forma, você mandou para um trem, vai embora. É ou não é? É ou não é? Olha, não sei se os irmãos estão sabendo, pastor Antônio Soares, em um dos seus estudos aí, ele teve oportunidade, teve um pessoal dos Estados Unidos, do FBI, né, FBI, da Interpol, aqui no Brasil, parece que foi esse ano. Os irmãos estão vendo essa informação aí, que está correndo aquela, não sei se ela é radialista, o que ela é, lá na Espanha. Ela está delatando todo mundo aí, a questão da corrupção. Então está caindo muita gente, ficou tudo agora no meio, no ciclo da informação, não foge mais, é muito rápida. É tudo guardado, tudo registrado, tudo no computador.
Então, está vindo aí um negócio que nós não podemos, né, duvidar. É um acontecimento que nós não podemos duvidar, porque a fraude, a corrupção, um esquema no mundo inteiro, e o nosso Brasil está envolvido no meio. Vocês viram isso aí, está saindo a notícia aí. Então é muito rápido, não tem como fugir do escândalo. Olha a velocidade, é inevitável. Tá? E a Bíblia já, antes de ter computador, vir celular no mundo, a Bíblia já, os apóstolos já escreveram aí. Ó. É inevitável o escândalo, olha o escândalo que está vindo aí. De grande proporção. Peraí. Uma reportagem hoje lá da Câmara, lá do deputado federal, eles lá, as pessoas que não querem a PEC 23, estão já prevendo que se eles não fizerem uma correção nela, vai haver muito roubo, desvio de dinheiro. Muito, na PEC. muito destravio. Lá. Vai ser extraviado. A oposição está mostrando, vocês têm que acrescentar isso aí, a correção, que a pessoa que desviar o dinheiro tem uma correção. Tem. Eles estão pedindo lá para poder. Isso já está, coisa que nem vai acontecer, eu já está prevendo que vai acontecer. Verdade. Volta aí, coloca só para nós, por gentileza, Mateus 26, 41. O jejum e a oração como práticas devocionais são armas. Presta atenção nisso que eu vou falar toda a igreja. Para mim, para você, para todos nós. Preste bem atenção. O jejum e a oração como práticas devocionais são armas recomendadas no enfrentamento das trevas. Viu? Por que Jesus venceu essa tentação aqui? Nós não saímos de nada que não deu para discorrer, que eu falei aqui esses 5 períodos, né? Não deu para discorrer. Mas olha aí, olha esse versículo aí. Meu pai gosta muito desse versículo. Lá em Lucas tem ele de outra forma. Ele fala primeiro, olhai, vigiai e orai. Olhar o quê? Está vindo, irmãos, uma grande tempestade ali. O céu está negro, está tendo relâmpagos, estrondos, trovões, e um vento muito forte, impetuoso, está vindo. Então o que é? Eu olhei. Aí eu tenho algo em aberto, um galpão, alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou vigiar. Quando eu vou vigiar, eu vou tomar atitude. Então eu olhei, está perigoso, né? Está vindo a tempestade, vai destruir esse galpão, vai quebrar a janela, o vento vai entrar, vai trazer um dano muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou vigiar. Que forma? Eu vou tomar atitude, eu vou ter atitude, eu vou fechar as portas, eu vou tirar aquilo que está pendurado lá fora, eu vou tirar, eu vou guardar, e aí eu vou fazer, Senhor, fiz a minha parte, me ajuda agora. Olhai, orai e vigiai. Está aí, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraquíssima. Nem fraca, não é, fraquíssima. Eu vou acrescentar um pouquinho, não pode acrescentar, mas eu vou, fraquíssima. Eu sou fraco, muito forte. Verdade. Então, irmãos, olha só, o jejum e a oração, como práticas devocionais, são armas recomendadas no enfrentamento das trevas, do cão. Jesus, nós, se Deus der a oportunidade, vamos escorrer um pouquinho aqui desse capítulo 4. Ele é muito importante para nós entender como nós vamos vencer as batalhas espirituais. Nós fica descansado no jejum? Nós fica descansado? Ah, mas eu estou repetindo demais. Ah, um ensino está repetido, irmãos. Você repete todo dia para a vida física. E não lhe faz falta, e não lhe incomoda, porque você tem necessidade. É necessário você beber água todos os dias. Comer, alimentar, tomar um café todos os dias. Olha só, perguntas aqui, vou deixar para outra. Pense nisso, pense nisso aqui agora. Você encara as eventuais tentações malignas como parte importante do plano de Deus para o crescimento e aperfeiçoamento de sua espiritualidade? Você tem cultivado o estado de alerta espiritual com oração e jejum? E tem se equipado com a palavra de Deus para resistir às investidas do diabo? A satisfação de suas necessidades básicas, a conquista de seus ideais e a busca por prosperidade têm sido portas abertas para a tentação malignas em sua vida? Presta atenção nessa pergunta aqui. Presta atenção. Ah, pastor, parece que então não pode desejar nada, não pode querer. Pode desejar tudo, pode pedir tudo.
Agora, se vai comportar e Deus vai saber se vai dar conta, só Deus sabe. Então, por isso tem gente que morre pedindo e não alcança. Porque Deus sabe que se alcançar vai dar problema. Então por que uns alcançam? Somente Deus explica isso. Então, olha só. Responda com sinceridade. Qual foi a última vez que você dissimulou? Isso é pergunta para nós, para mim e para você. Vou repetir de novo e nós encerramos e nós vamos louvar. Pense nisso. Você encara as eventuais tentações malignas. Agora, o que está acontecendo? Que o inimigo está cheio de estratégia. Está cheio de estratégia. Toda a vida foi assim, mas agora ele está mais implementado. Ele está mais rápido, ele está com maior velocidade. Por que ele está com maior velocidade? Ele está usando a tecnologia. Está usando, irmãos. Está usando. Não fala que não. É muito bom, mas está usando, está. Está usando. Né? Então, olha só. Você encara as eventuais tentações malignas como parte importante do plano de Deus para o crescimento e aperfeiçoamento de sua espiritualidade. Você tem cultivado o estado de alerta espiritual com oração, jejum, e tem se equipado com a palavra de Deus para resistir às investidas do diabo? A satisfação de suas necessidades básicas, a conquista de seus ideais e a busca por prosperidade têm sido portas abertas para a tentação malignas em sua vida? Pense nisso, né? Eu preciso pensar, nós precisamos, todos precisamos. Deus abençoe os irmãos, por estar conosco aqui, né? Você que nos assiste. Eu deixo aí para você, você que nos assiste, vocês que estão aqui, os irmãos. A igreja não vai parar. Lembra do ano passado? De ser igreja do Deus vivo, coluna forte, firmeza da verdade, organismo vivo e dinâmico, agência do céu na terra e promotora da paz e da comunhão. A igreja não vai deixar de ser isso. Creiamos nisso, amém? Deus... Deixa eu ler aqui mais 4 versículos, vamos lá. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá, mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, no pináculo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, lá no Salmo, ao Salmo 91, olha o Salmo 91, presta atenção a esse versículo, o Salmo 91, e disse-lhe, diabo, e se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Olha o Salmo 91 aqui, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, olha o 9 que o pastor presidente pediu para ler, e disse-lhe: eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele prestarás culto. Então o diabo deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Mundo, pois é, o entretenimento. É muita coisa. Muita coisa. Nós precisamos crescer em humildade, com a palavra pura, verdadeira, um evangelho simples. Puro e simples. É isso que nós devemos abraçar essa causa, né, Leandro? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Vamos cantar um hino aqui da harpa cristã. Terça-feira tem mais. Domingo, nós temos escola bíblica dominical. À noite nós temos ceia do Senhor. Vamos pedir para colocar na mídia. Se possível, me ajuda aquela que nós temos, o jejum coletivo da quinta pela manhã. Tá? Oração amanhã pela parte da manhã com o pastor José Machado, irmão Nilda. Vou me esforçar para me estar aqui amanhã nessa oração. Vou pedir a Deus para me dar força lá para mim estar aqui. Eu estou muito comprometido aí com o campo esse final de ano. Mas as nossas obrigações aqui nós não vamos deixar de jeito nenhum, tá? Hino de número 400. Na hora que nós estivermos aqui após o hino e a oferta, pedir para ele abrir mais a irmã Kênia, o presbítero Eliabe, subir aqui em cima, nós vamos cantar um parabéns para ele, Abençoar até o tutano. Está completando ano de vida.
Está ganhando mais experiência. Glória a Jesus. Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Eliabe e a esposa, por favor. João Neto, fica aqui ao lado do Eliabe, mais a Kenny aqui. De pé, irmãos, vamos cantar um parabéns para o Eliabe. Parabéns pra você nesta data querida. Muitos anos de vida, muitas felicidades. E o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva! Glória a Deus, Deus abençoe o Eliabe. Irmãos, Deus abençoe a todos. A bênção apostólica do nosso pastor. Oração e a bênção apostólica, oração final e a bênção apostólica. Leandro, Deus abençoe a sua vida. Viu, Leandro? Deus abençoe você, o companheiro que você veio, todos os irmãos. Que bênção, bom demais da conta. Seu óculos aqui, ó. Deus possa abençoar cada um de nós que viemos aqui nesta noite e saber que entre a vinda de Jesus e Malaquias foi 40 anos, né? Um intervalo de 400 anos, é muito terreno, por isso que o povo estava tudo desviado. Até o sumo sacerdote estava longe de Deus. Não tinha ensinamento, não tinha nada. 400 anos passou. Interbíblico. Pois é, esse período aí é um período que só sabe que teve um intervalo. Só isso. Que Deus possa abençoar. Não, João, bora, mas só a bênção. Pode dar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Abençoe o Leabe, que está completando anos de vida.